Saudações, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, então dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente vai trabalhar o capítulo 7 do livro Nietzsche e os Valores. Como vocês bem viram ao longo de toda a trajetória desse livro, nós estudamos os conceitos de ética e de valores e fomos ampliando esses conceitos para o cotidiano, para as relações humanas, para as relações sociais, o que cada pensador discutiu e pensou sobre esses conceitos. E agora chegamos num cara que eu particularmente gosto muito, que é o filósofo alemão, nascido em 15 de outubro de 1844 e falecido a 25 de agosto de 1900, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Então, Nietzsche e os valores. O filósofo Nietzsche tornou-se um crítico de toda a moral existente e duvida da democracia e seus benefícios para a sociedade. Então, vamos lá. Quando a gente para pensar em valores, vocês bem sabem, já que estudaram esse ano inteiro até agora sobre isso, que os valores servem como um parâmetro, como um sustentáculo, como uma superfície onde a harmonia da sociedade repousa. Então é a partir dos valores que a gente consegue estabelecer um convívio dentro das relações sociais. No entanto, Nietzsche olha para os valores morais e começa a questionar esses valores. Porque ele diz que esses valores, eles foram pensados, eles foram moldados para servir aos interesses de quem governa, seja a cidade, seja o estado, seja o país. Então, Nietzsche vai buscar a raiz desses valores, ou o que ele gosta de chamar a genealogia, a origem genealógica, ou seja, de onde nascem esses valores, de onde eles provêm. Então a gente vai tentar identificar a origem desses valores para então questioná-los, para então apresentar as fragilidades e por que a gente deveria olhar para esses valores com um olhar crítico, com uma desconfiança saudável. Tranquilo? Bom, e vocês devem estar se perguntando, mas ele duvida da democracia e dos seus benefícios para a sociedade? Sim. E devem continuar se perguntando, mas a democracia não é algo de bom? Para Nietzsche, nem tanto. Vamos por partes para vocês entenderem de forma mais tranquila, ok? Imagina o seguinte, Nietzsche acreditava que alguns indivíduos são privilegiados ao terem acesso à melhor educação, ao terem... Só um segundo. Uma ventilada aqui que ficou abafado. Bom, a gente acredita que alguns sujeitos têm uma disponibilidade, um acesso maior à educação. E por terem um acesso maior à educação, são capazes então de pensar de forma mais crítica, de enxergar coisas que normalmente passam despercebidas no espaço cotidiano, no dia a dia, e que esses sujeitos teriam mais aptidão, teriam mais consciência e capacidade de escolher os rumos da sociedade. No entanto, ele tem consciência de que a maioria da população não tem acesso a esse mesmo nível de educação. A maioria da população é marginalizada dentro dessa lógica da sociedade. Ô Vida, abre essa porta só um pouquinho.
Obrigado. A maioria da sociedade não tem esse mesmo acesso à educação. Logo, não teria a mesma condição de decidir sobre os rumos da sociedade. Então, se a democracia é um modelo de governo onde a maioria da população escolhe que rumos uma sociedade deve ter, para Nietzsche, esse rumo fica comprometido, porque essa mesma maioria da população não teve acesso ao melhor da educação. Se não tiveram acesso ao melhor da educação, como podem tomar decisões favoráveis para o rumo dessa sociedade? Então, por isso que ele é contra, por isso que ele critica o modelo de democracia. Para Nietzsche, na medida em que o ser humano, nós, nos submetemos aos valores morais, nós nos tornamos fracos e culpados. E aqui, óbvio, cabe um parêntese para que eu explique melhor esse contexto e que vocês compreendam de forma mais clara. Vamos lá. Nietzsche é chamado no mundo da filosofia como o filósofo da suspeita. O que seria o filósofo da suspeita? Ele construiu toda a sua filosofia a partir da desconfiança de outras teorias. Ele vai olhar para a filosofia antiga que vocês estudaram no ano passado. Sócrates e Platão, principalmente, e vai dizer que Sócrates e Platão tornaram a filosofia extremamente objetiva, que tiraram da filosofia esse impulso criativo, essa capacidade de pensar livremente. Ele vai condenar esse modelo proposto por Sócrates e por Platão como algo nocivo para a filosofia, porque diz que engessou a filosofia, deixou ela rígida, sem espaço para criatividade, sem espaço para loucura, sem espaço para o livre pensar. Só que aí ele começa a estudar uma religião que surge 4, 5 séculos depois de Platão, que é o cristianismo. E ao observar o cristianismo, Nietzsche vai dizer que o cristianismo nada mais é do que platonismo, ou seja, as ideias de Platão, para os leigos, ou seja, para as pessoas que não estudam filosofia. Aí você deve estar se perguntando, mas Theo, como assim? Como as ideias de Platão são traduzidas de forma simples pelo cristianismo? Vamos lá. Quando você pensa nas ideias de Platão, você lembra da doutrina das ideias? Você lembra que Platão separou a realidade em duas, o mundo das ideias e o mundo da matéria? Pois é, ao separar essa realidade em duas, e Platão é anterior ao cristianismo, muitos dos sujeitos que colaboraram com o desenvolvimento do cristianismo, como por exemplo Santo Agostinho, beberam da fonte do conhecimento produzido por Platão. E percebam, o cristianismo também divide a realidade em duas. Esse mundo que nós existimos, um mundo em que nós vivemos, mas é passageiro porque nós morremos, e um mundo superior, que seria o paraíso. Nesse paraíso, nossas almas viveriam pela eternidade, felizes, sem dor, sem doenças. Então percebam que esse mundo do pecado, no qual nós vivemos e definhamos, é o mundo da matéria imperfeito no pensamento de Platão. E o mundo superior, o paraíso cristão, para onde as almas que viveram de acordo com os ensinamentos de Deus, é o mundo das ideias de Platão. Então Nietzsche vai dizer que, na verdade, são ideias construídas por Platão e absorvidas pelo cristianismo, e que as pessoas abraçaram esses valores, e que ao abraçar esses valores, elas ficam submetidas à ideia de pecado, e por isso se tornam fracos.
Por quê? Porque se sentem culpados diante de todas as possibilidades que a vida oferece. Óbvio, esse é um pensamento do Nietzsche. E ele vai então buscar compreender como o cristianismo é pensado, como o cristianismo é posto em prática, como o cristianismo ajuda na organização dessa sociedade. E aí, olha que coisa interessante. É o homem quem cria a moral e depois passa a vê-la como eterna, verdadeira e transcendente. Olha a genialidade de Nietzsche nesse sentido. Ele vai dizer, olha, quem cria os valores morais são os homens. Mas esses homens, eles atribuem esses valores a Deus, porque os seres humanos não irão questionar Deus. Logo, não irão questionar esses valores se acreditarem que eles são originários de Deus. Por isso que Nietzsche aponta que os seres humanos criam esses valores e os tornam transcendentes. O que é transcendente? O que está fora, o que está distante. Quem é transcendente para o cristianismo? Deus. Por quê? Porque Deus estava fora do mundo e ele criou o mundo e tudo que existe nele. Deus sabe de tudo o que há no mundo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando os homens criam os valores e atribuem esses valores a Deus, como se Deus os tivesse criado, ele está dizendo que, com isso, que nós, seres humanos, não devemos questionar esses valores. Só que o que Nietzsche percebeu é que, ao fazer isso, na verdade, esses homens estavam apenas garantindo os seus interesses, garantindo que ninguém questionasse os valores que eles defendiam e consideravam importantes para eles. Olha que sacada interessante do Nietzsche. Tá claro até aqui? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno. Semana que vem tem live. Na verdade, não é na semana que vem, não, na outra, de hoje a 15, porque semana que vem tem mais um conteúdo e aí a live para tirar as dúvidas para a prova. Mas se você tiver urgência na resolução da dúvida, é só me mandar uma mensagem pelo Zap que eu respondo assim que visualizar. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Prontinho, deu um pequeno problema técnico que travou tudo, mas já voltamos ao normal. Bom, o próximo ponto é a transvalorização de todos os valores. Para Nietzsche, os valores são humanos e não podem ser considerados superiores ou divinos. Olha o que eu acabei de falar atrás. É preciso que a gente entenda que os valores eles são construções sociais. E sendo construções sociais, foram construídos por seres humanos. Quando os homens atribuem esses valores a Deus, eles estão apenas desejando conservá-los, sem serem questionados. Mas uma sociedade não evolui se não tiver seus valores questionados. Uma sociedade não evolui se não tiver esses valores criticados em seus pontos falhos. Por que? Você deve estar se perguntando. Ué, Theo, mas se são valores que desejam harmonizar o convívio social, por que eles devem ser criticados? Por que eles devem ser questionados? Porque a gente precisa entender que os valores são, primeiro, históricos. Cada valor está inserido dentro de um contexto histórico. E o que valia num determinado tempo histórico talvez esteja ultrapassado hoje. Segundo, porque os valores quase sempre resultam de relações de dominação. Eu explico. Quando vou partir de um ponto um tempo atrás. Quando no período colonial, ali por volta do século XVI, século XVII, Portugal começa a buscar mão de obra africana e tornar esses africanos escravos para trabalhar em suas colônias. A Igreja Católica diz que esses escravos, esses homens e mulheres que foram escravizados no continente africano,
não tinham alma. E ao afirmar que eles não tinham alma, a igreja estava dizendo que eles eram animais. E sendo animais, qualquer violência contra esses indivíduos era aceitável, já que não eram seres humanos. Aí, a partir dessa ideia de que eles não eram seres humanos, a gente começa a ver no decorrer do tempo o surgimento de teorias que vão dizer que existem raças humanas superiores e raças humanas inferiores. Quem cria esse tipo de conceito? Óbvio que não quem está sendo considerado inferior. Mas por que criam esse tipo de conceito? O fazem porque desejam se apropriar das riquezas que aqueles tinham. No caso dos africanos, num primeiro momento, eles serviram como mão de obra barata nas colônias. Mas logo depois, esse mesmo discurso foi utilizado para que os europeus invadissem grande parte do continente africano e roubassem parte das riquezas, das grandes riquezas que estavam presentes no subsolo. Tá claro até aqui? Deu para compreender o porquê esses valores são históricos e porque quase sempre são fruto de relações de dominação? Outra coisa, Nietzsche ele acredita que o bem e o mal, o conceito de bem e de mal, eles não existem. Nietzsche acredita que bem e mal são pontos de vista. Por quê? Porque quase sempre quem julga isso são as pessoas que estão envolvidas numa determinada situação. Vou citar como exemplo. Alguém te toma de assalto na rua. Você acabou de ter seus pertences roubados. Celular, bolsa, enfim. Para você isso foi muito ruim. Para quem te assaltou, isso foi bom, foi lucrativo. Se você está numa aula e o professor tem se empenhado ao máximo para dar a melhor aula possível, para você que está assistindo, pode ser bom se você estiver interessado em aprender aquele conteúdo. Mas pode ser ruim se você estiver interessado em, assistir alguma outra coisa, mas sabe que se perder aquela aula vai fazer muita falta em termos de conhecimento. Então é mal porque você é obrigado a ficar ali mesmo sem querer. Óbvio que aqui eu citei 2 exemplos bobos, 2 exemplos cotidianos. Mas a partir desses 2 exemplos é possível ampliar significativamente para outras questões, para outras possibilidades. Tranquilo? Mas de onde vêm os valores? Para que servem? E a vida? Qual o propósito? Se a gente pensar, os valores nascem dos indivíduos. Dos indivíduos que, dentro das relações humanas e das relações sociais, tentam construir pontos, modelos, parâmetros, para que essa sociedade viva em harmonia. Mas alguns indivíduos manipulam o nascimento desses valores para se beneficiarem, para beneficiarem a eles e a um grupo dos quais eles fazem parte. Aí você deve estar se perguntando, dá um exemplo para a gente, Theo. Dou sim, e volto para o mesmo exemplo, para não ficar enchendo a cabeça de vocês de várias possibilidades agora até entenderem o conceito. Quando brancos europeus julgaram negros africanos como inferiores, esse discurso, esse valor social atribuído aos negros naquele momento como seres inferiores, serviu para justificar todas as atrocidades cometidas contra eles e os roubos cometidos contra as suas riquezas naturais. Deu para entender? Hoje, quando a sociedade contemporânea, ainda carregada de machismo, julga que uma mulher deve receber menos
pelo mesmo trabalho que um homem, só porque ela engravida, só porque ela tem cólicas menstruais, que talvez deixe ela sem comparecer ao trabalho 1 ou 2 dias em alguns meses. A quem beneficia esse tipo de ideia? Apenas a uma empresa que seja machista e que deseje ter em seu quadro apenas funcionários do sexo masculino. Ou uma empresa que, baseada nesse mesmo discurso, deseje ter funcionárias mulheres, mas pagar-lhes um salário menor do que o que de fato elas merecem pelo trabalho que executam. Percebam, são valores. São modelos que a sociedade se apropria para estabelecer um padrão de comportamento. Para que servem? Exatamente para estabelecer esse padrão. E por isso, em algumas situações, servem para dominar. E a vida, qual o propósito? O propósito da vida, se a gente se cercasse dos melhores valores, seria Como a gente não se cerca o tempo todo desses melhores valores, infelizmente, ela tende a oscilar com relação aos interesses. Principalmente os interesses de um indivíduo entrarem em choque com os valores sociais de uma determinada sociedade, para o bem ou para o mal. Tranquilo? Então vamos para a última parte. O conhecimento como interpretação da realidade. Perceba, Nietzsche disse que o bem e o mal não existe, que são pontos de vista. Então, para ele, o conhecimento nada mais é do que uma interpretação da realidade. Você detém o conhecimento e, a partir desse conhecimento, interpreta a realidade da forma como você a compreende. Por isso, ele vai defender que não há um único valor, que não há um valor que seja universal. Ele vai defender que existem múltiplos valores, ou seja, uma quantidade variada de valores, e que esses valores eles precisam ser compreendidos e respeitados. E aqui vem uma ideia polêmica, muito polêmica, porque Nietzsche declarou a morte de Deus, mas não a morte de Deus propriamente dito, mas a morte de Deus como uma crítica ao que ele considerava a morte dos valores. Ele vai dizer o seguinte: o único indivíduo que seguiu à risca os preceitos, os ensinamentos que o cristianismo nos deixou foi Jesus Cristo. Para Nietzsche, só Jesus Cristo seguiu à risca os preceitos cristãos. Para Nietzsche, todas as pessoas que vieram depois adequaram esses valores cristãos para atender às suas próprias necessidades. E aí, quando ele diz que Deus está morto, ele está, na verdade, dizendo que Deus, existindo, não deixaria que todos esses valores fossem manipulados dessa forma. Que todos esses valores fossem usados para que uns se beneficiassem e outros se prejudicassem. Tranquilo? E por fim, um conceito famoso no pensamento de Nietzsche é o conceito de super-homem, em alemão Übermensch. O conceito de Übermensch no pensamento de Nietzsche não é aquele super-homem com a capa e a cueca por cima da calça, não. Aquele é o desenho animado, é o filme, é a animação. Esse super-homem nietzschiano seria um super-homem do conhecimento. E ele não teria problema nenhum em ter nascido em qualquer lugar do mundo, não. Esse homem é um homem que vai acessar todo o conhecimento possível, todo o conhecimento disponível para a humanidade, e através desse conhecimento se destacará, ou seja, se tornará melhor do que o resto da humanidade. E Nietzsche também não está pensando em um indivíduo, está pensando num grupo de indivíduos. Essa capacidade que nós temos e que Nietzsche chama de vontade de potência. Para Nietzsche, todos nós, eu, você, todos os indivíduos, somos possuidores do que ele chama de vontade de potência. E o que seria essa vontade de potência?
nada mais, nada menos do que a capacidade de realizar qualquer coisa que desejarmos. Para Nietzsche, se eu posso desejar, eu posso traçar um caminho para alcançar isso que eu desejo. E óbvio que você deve estar se perguntando, mas Theo, quando a gente olha em volta, poucas pessoas conseguem de fato o que desejam. Sim. Para Nietzsche, elas não conseguem porque elas não põem em curso, elas não põem em funcionamento essa vontade de potência. Essa vontade que nos impulsiona, que nos faz realizar todos os sacrifícios necessários para alcançar o que desejamos. E se você não está disposto, óbvio, a sair de sua zona de conforto para alcançar o que deseja, então você não tem essa vontade de potência aflorada. Você não tem essa vontade de potência viva e pulsando dentro de você. Então talvez por isso você sinta dificuldade em alcançar o que deseja. Tranquilo? Eu sugiro que vocês deem uma lida no capítulo, que anotem alguma dúvida que porventura surja e que a gente se encontra na próxima live para tirar essas dúvidas. Mas, se houver urgência na resolução dessas dúvidas, lembrem que podem sempre me mandar mensagem no WhatsApp e eu respondo assim que visualizar. Tranquilo? Respondam as atividades da página 39, mas eu vou deixar lá na sala de vocês do Google Class já uma postagem para que vocês vinculem as respostas da atividade 39 lá mesmo no Class. Beleza? No mais, eu fico por aqui e até breve.